Obrigada. Ficar por último é quase sempre um desafio, né? Porque a hora começa a avançar, as pessoas começam a ir embora, mas a gente vai tentar contribuir com o debate. Eu também gosto de ficar por último, porque eu sempre gosto de construir a minha fala de forma que ela agregue mesmo com o que já foi ponderado até aqui, para a gente não ficar repetitivo, ou eu falar de um assunto que vai totalmente para o lado oposto, né? Então, eu acho que a gente está numa cidade extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro, e eu acredito que a OAB, quando toma essa posição de trazer esse evento para discutir questões relacionadas a gênero, dentro da OAB, a OAB que sempre foi parceira de movimentos sociais, exatamente e extremamente sensível, especialmente nesse momento político que estamos, a OAB tem se posicionado contra os absurdos que nós temos visto e vivido. Então, eu fico muito agradecida pelo convite, pela oportunidade, não é a primeira vez que eu estou aqui, de estar de volta, portanto, a esse espaço para poder falar das questões de pessoas trans. Eu estava aqui, gente, mas eu estou com o celular, porque agora eu estou tentando ficar mais tecnológica e eu vou anotando, todo mundo com papelzinho, eu vou anotando no celular, não estava no WhatsApp, não. Mas também poderia, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu queria, antes de começar a minha fala, dizer assim, que eu estou adorando ver o Lucas trabalhando, nos servindo, né? Normalmente, ele se colocou no lugar que foi devido a ele, né? E outra coisa, só para discordando um pouquinho da Andréia, quando ela fala de que o salário tem que ser igual. Eu acho que as mulheres tinham que ganhar mais, né? Porque nós temos a nossa jornada dupla, tripla, etc. Então, imagina se a gente fosse ganhar o dinheiro de diaristas que somos para os nossos maridos, de cuidadoras dos filhos, a gente não precisaria deles para nada. Mas isso é só para complementar a fala. Lá em casa, meu marido... Você sai com a lá, pelo menos, né? Meu marido aprendeu lá em casa que o lugar dele é para trocar unicamente a resistência do chuveiro, porque eu tenho medo de choque, só isso. E a última palavra é a dele também. Meu amor, você está coberta de razão, sempre. Bem, eu estava pensando e refletindo sobre tudo que foi dito, as explanações anteriores a mim foram riquíssimas, exatamente, mas é muito importante a gente pensar e nunca perder de vista da importância desse olhar interseccional, da gente entender por que é importante a gente pautar a diversidade. A diversidade dentro da própria diversidade, seja ela de gênero, seja ela de questões relacionadas a pessoas que vivem com deficiência, enfim, toda a diversidade como um espectro amplo, até porque eu tenho ousado dizer em todos os espaços que a diversidade, na verdade, é a regra. Não é o oposto, né? Infelizmente, construíram a narrativa oposta, mas a gente olhar para o lado, para a gente olhar nos espaços que a gente anda, a gente olhar no ônibus, no trabalho, na universidade, qualquer espaço, a diversidade ela é a regra. De fato, a gente precisa fazer esse resgate para entender de que, embora sejamos todos iguais em termos de direitos, os direitos não nos alcançam da mesma forma. E é isso que a gente pauta quando a gente vem discutir as desigualdades, especialmente de gênero. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, muito punk mesmo, porque estamos sob um governo que é nitidamente machista, publicamente. Ele se posiciona, assim, deliberadamente, enquanto esfera federal, contra o avanço de diversos direitos que vinham sendo consolidados, não só de mulheres, mas de todas as outras populações vistas como minorias. Então, eu já pensei algumas questões rápidas para falar que, assim, existe, nesse momento, uma dificuldade, por exemplo, quando eu vejo a nossa ministra da Família, não sei, como é? Ministra da Família, Mulher, Família e Direitos Humanos. Gente, eu vi um vídeo hoje de ela dizendo que as crianças, meninas, são estupradas no Pará porque não usam calcinha. Ela prega a submissão da mulher com relação ao homem. É uma ministra de Estado. Isto, nas entrelinhas, está perpetuando a violência de gênero, em outras palavras. Que a mulher tem que ficar calada. E aí, o que a gente pega de recado? Que ela não pode denunciar, que ela tem que procurar, muitas vezes, o líder religioso, que o líder religioso vai dizer para ela, ore mais que você está orando pouco. Nós temos que estar atentas a essas questões, porque não é o que é dito, é exatamente aquilo que não é dito diretamente. Então, eu fico preocupada quando eu vejo uma ministra de Estado que, infelizmente, consegue, através das suas falas, das suas ações e das suas não ações, amolar a faca para uma violência de gênero que tem se intensificado no Brasil. Alguém perguntou, aumentou? Aumentou, mas também aumentou a denúncia, porque agora nós estamos conseguindo espaço para falar, embora a discussão de gênero esteja sendo demonizada no Brasil há algum tempo. Não à toa, os nossos representantes na ONU foram lá dizer que não querem a menção da palavra gênero, em esfera internacional.
Eles pautaram isso na última reunião da ONU. Eles pautaram, inclusive, a definição de que só é homem e mulher se for através de atributos biológicos. E isto é um retrocesso enorme perante todos os outros países que compõem a Organização das Nações Unidas. E isso é vergonhoso. Por isso que esse espaço é importante, para a gente pensar em que momento nós estamos, que momento de resistência é esse, a quem ameaça a igualdade de gênero. Por que essas pessoas que se dizem contra o debate de gênero são contra o empoderamento e fortalecimento, principalmente de mulheres? Porque nós vamos sair do lugar de subalternidade. E é isso que eles têm, nós vamos querer ter o mesmo salário. E é isso que eles têm, porque a estrutura não é pensada para nós. Porque quando a gente começa a avançar, dizem, você não é forte o suficiente, você é frágil. Não vou contratar mulher porque mulher engravida. Quem foi que falou isso? Todo mundo sabe. Estou preocupado com os empresários. Reforma da Previdência, reforma tributária, é um tiro na cara de nós mulheres. Que somos majoritariamente que estamos em subempregos, em quem estamos desempregados e muitas vezes abandonamos o emprego para poder tomar conta de casa. Então existe uma discussão que é maior do que aquela que a gente consegue alcançar. Então a gente precisa urgentemente se posicionar contra esse tipo de diálogo, de fala, daquelas pessoas que se dizem, e que foram eleitas, inclusive, e que estão falando por nós. Eu amo quando a subsecretária fala de que a gente precisa de mulheres na política, mas não é qualquer mulher. Sim. Né? Porque se a gente tiver 50 Damares, desculpa, está piorando, não está melhorando. Eu falei o nome dela, depois vocês editam na gravação. Porque é verdade. E aí a gente fica pensando do quanto que a gente tem leis. Gente, eu não ouvi nenhuma menção, mas existe uma lei do minuto seguinte, que depois quem quiser pode pesquisar, que garante o atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. O MTF teve que fazer uma campanha porque a maioria da população não conhece essa lei. E essa lei foi pensada para garantir que a mulher tem um atendimento se ela foi vítima de violência sexual. Por si só, ela é um absurdo. Agora, a gente tem a lei. A lei vai dar conta? A lei vai conseguir movimentar a estrutura? A lei vai conseguir garantir que nós não sejamos violentadas pelos nossos companheiros ou por outra pessoa? Então é disso que a gente está falando. Esses debates, ele é muito mais sobre um olhar social mesmo, de entendimento, de fortalecimento, e para que a gente possa contrapor esse discurso mentiroso de dizer que nós estamos transformando meninos em meninas. De que o debate de gênero está fazendo os homens ficarem afeminados. Isto é um terror psicológico. Por isso que nós vemos mulheres se posicionando contra o debate de gênero. Não entendemos. Nós temos um país extremamente ignorante, é o terceiro país mais ignorante do mundo. E isso é uma guerra ideológica que nós estamos perdendo. Porque não é uma ideologia que nós estamos pregando, nós estamos enfrentando uma ideologia dominante, que é machista, que é patriarcal, que é racista, que é classista. E a gente precisa se contrapor a isso com argumentos que sejam suficientemente entendíveis. Eu vou usar essa palavra, não sei se ela existe, mas se não existe eu inventei. Mas que sejam, que forma que a população que não está nesse espaço de debate possa saber do que nós estamos falando, para que as pessoas se coloquem também como agentes desse direito, dessa narrativa, dessa política pública. Eu sempre me preocupo quando a gente fala assim, mas as trans não procuram um serviço de saúde. Eu acho que a pergunta, ou a escola, ou o espaço formal de trabalho, por que elas não estão procurando? Aquele espaço está preparado para receber as demandas daquela população? Está disposto? Quais são as ações que nós temos feito no espaço, no dia a dia, sejam eles institucionais ou não, para garantir que aquela pessoa vai ter o atendimento igual aos demais? Não é diferente, é igual só. E a gente não vê. A gente faz capacitações, a gente faz roda de conversa, a gente faz debate. Lá em Niterói a gente inaugurou um ambulatório de atendimento à saúde da população trans, tem 8 meses. E 8 meses fazendo capacitações, e aí a gente assumiu enquanto movimento social o papel de fazer essas capacitações de forma gratuita. A gente não consegue o apoio nem da passagem para poder levantar a gente, mas porque a gente entendeu de que se fosse uma pessoa que não é do movimento social, ela ia falar apenas do que ela conseguiu pesquisar. E aí a professora falou muito sabiamente que as pessoas que vivem têm que falar. Então, a importância da representatividade, a importância de quem é usuário, a importância dos movimentos sociais. Não existe direito sem população, sem sociedade civil, sem espaço de participação social. Nenhum direito foi dado para a gente. Todos os direitos foram tomados, não foi nem conquistados. Porque foram tomados a partir de mortes, de violência. Quando ela falou daquela lei lá do Piauí, foi só depois daqueles assassinatos bárbaros que se pensaram em uma delegacia e um protocolo. Então, todos os direitos que nós temos alcançados aqui, antes de mais nada, ele reflete violência.
Violência de gênero, principalmente. Então, a gente precisa entender de que forma que nós vamos avançar nas questões de leis, nas questões de portarias, de direito escrito, mas o direito prático, a efetivação desse direito talvez seja o maior desafio que nós estejamos. Eu digo que tem o tripé do direito é a conquista do direito, o que está escrito, a efetivação e o conhecimento da população para que nós possamos acessar. Se esse tripé não for feito, garantido, a gente só vai ter uma Constituição que é maravilhosa, nós vamos ter diversas leis que são incríveis, e hoje chegou um ponto que eu estou dizendo para os profissionais de saúde, ou para os profissionais do direito, cumpram simplesmente o seu código de ética. Eu não preciso escrever mais nada, cumpra só o que está lá já, porque isso já vai minimizar muito da violência que você me submete, que você submete outras mulheres. Então eu fico pensando... por exemplo, quando eu vejo o Dossiê Mulher, que é uma ferramenta importantíssima, que já tem lançado há algum tempo, que não faz o recorte de mulheres lésbicas ou mulheres trans. Né? E aí nós não somos assassinados, nós somos alcançadas por essas políticas que vão dar o devido atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero. Então nós já estamos em diálogo, inclusive, provavelmente eu estarei compondo lá, porque eu sou a pessoa hoje no Brasil, eu não tenho orgulho disso, infelizmente, mas eu sou a pessoa que é responsável pelos assassinatos de travestis e transexuais no Brasil, que faço reporte internacionalmente. Então, esses dados que vocês ouvem através da associação que a gente faz. E é assustador, porque há quanto tempo a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e a gente não consegue avançar dessa frase. Né? Quais são as... Eu não estou falando mais em resistência. Eu falei, gente, chega, não quero mais resistir. Eu quero reagir. Né? Então a gente já está resistindo há muito tempo, eu já estou cansado de resistir. Eu quero reação, eu quero efetivação, eu quero de que forma que a gente vai pensar em dar as mãos de fato para aquelas pessoas que a gente pode se aliar, porque tem umas que a gente já identificou que não pode, para que a gente possa efetivar os direitos e garantir que a população acesse. É disso que a gente está falando, não é privilégio. Eu ter o direito de usar o banheiro sem ser importunada não é um privilégio. É um direito garantido a qualquer pessoa. Não existe nenhuma lei que diga que homem tem que usar o banheiro masculino e mulher tem que usar o banheiro feminino. É uma questão social, está posta. Porque que quando eu tenho que usar, eu tenho que o STF hoje tem uma ação para julgar, para dizer qual banheiro que eu tenho que usar. Isso é um tratamento diferenciado que a sociedade impôs a mim. Porque eu tive que buscar um mecanismo de proteção para garantir que eu não vou sofrer constrangimento. Para garantir que eu não vou ser cobrado a minha identidade na porta do Partage de shopping se eu tiver que usar o banheiro feminino. Tem que provar que eu sou mulher. Sendo que identidade não prova nada. Até porque na identidade não tem o gênero ou o sexo da pessoa. E as pessoas não se dão conta disso. Então é disso que a gente está falando. É de uma desinformação, mas também aliada a um preconceito que faz com que as pessoas não tenham nem interesse em pesquisar e perguntar. Eu fico sempre preocupada quando as pessoas dizem para mim, desculpa se eu errar alguma coisa. Eu falei, gente, a gente está aqui para aprender. Assim. Eu acho que chegou um momento, nós estamos tão reativos, que a gente pede desculpa antes, sabe? Assim, não, vamos errar, vamos permitir as pessoas que errem, para que a gente possa fazer com que ela entenda a importância. Não é só eu dizer 2 mais 2 é 4, não é uma ciência exata, né? É um entendimento. Quando eu tenho uma secretária do meu lado e ela diz que ela precisa entender dessas questões, isso é importantíssimo, porque ela é uma pessoa que está no lugar principalmente de decisão, e que ela que vai ouvir as nossas demandas. E se ela não for sensível em entender, como que ela vai levar essas questões para o prefeito, para as reuniões que ela vai ocupar e nós não estaremos? Então a gente precisa também fazer, isso faz parte do controle social que o movimento faz, de ter esse diálogo franco e aberto. A gente fica pensando, por exemplo, as pessoas são expulsas de casa, majoritariamente são pessoas do gênero feminino, e aí é muito do ódio ao feminino mesmo. Um menino afeminado, quando ele começa a demonstrar que ele é um menino afeminado, então isso já causa um problema em casa, na família, que normalmente é o primeiro espaço onde a pessoa sofre essa violência, e violência de gênero, porque nitidamente o menino que performou uma feminilidade, então é um problema, porque tudo que é feminino é um problema para a sociedade. É isso que está posto, infelizmente. Porque nós ameaçamos a ordem natural patriarcal, machista. Então também a gente precisa resgatar isso. E aí quando uma criança, seja ela LGBT, seja uma mulher lésbica masculinizada, seja uma pessoa trans é expulsa de casa, o que o Conselho Tutelar faz? Vai lá e quer obrigar a pessoa a voltar para dentro da casa dos pais, sem nenhum tipo de sanção administrativa, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de acolhimento para aqueles pais, inclusive, para que esses pais não sejam replicadores de novas violências. Né? E a gente não consegue dialogar, porque a criança não tem autonomia e são meus filhos, meus pertences, a mim pertence. Essa questão da violência de gênero, ela é muito disso. É vendido para o homem de que nós somos dele. Que nós temos que estar totalmente submissos à palavra da ministra, mas disponíveis para que eles quiserem. É por isso que eles não admitem serem traídos.
É por isso que eles não admitem quando nós vamos reclamar de alguma coisa. Quando a gente quer conversar, fazer aquela DR com os nossos maridos, o que eles fazem? Choram, se irritam, pedem desculpa, fala que não tem tempo, não estou a fim de conversar sobre isso. Isto é a prova máxima de que não vai melhorar. Não vai, porque é o ciclo da violência que foi muito bem apresentado. Então, e eu fico pensando, principalmente nos homens que não estão amando ou se relacionando com as mulheres trans. Porque quando a gente fala de pessoas trans, especificamente existe uma dificuldade da sociedade em geral em entender que eu sou uma mulher. Ponto. No dia em que a sociedade conseguir entender que eu sou uma mulher, a gente vai conseguir avançar no debate e em outros entendimentos. Porque a todo instante, diariamente, em todos os espaços, antes de falar qualquer coisa, eu preciso dizer assim, eu estou aqui, eu estou falando. Vocês entendem que eu sou mulher? Ok, entendo, então vamos conversar. Porque enquanto esse entendimento não for, já estiver dado, ainda vão ter perguntas como surgiu, e aí não é uma crítica, acho que as perguntas são importantes, qual é o banheiro que, por exemplo, eu deveria usar? E eu acho que isso não deveria ser uma questão, independente do meu órgão sexual. Porque o meu órgão sexual não está à mostra para ninguém aqui. Quem pode garantir que todas as mulheres aqui têm vagina? Quem pode garantir que eu tenho um pênis ou que não? Se não foi visto, não foi demonstrado. Nós usamos o banheiro de acordo com a nossa expressão de gênero. As pessoas nem sabem o que é a expressão de gênero. Então é isso, esses espaços, eu fico extremamente feliz, eu faço questão de vir, porque eu acredito que a gente precisa disseminar a informação, conversar com as pessoas, para fazer com que as pessoas não tenham medo de mim. Essa política anti-LGBT do governo Bolsonaro, ele causa pânico nas pessoas, medo nas pessoas. Essa política da segurança pública do Witzel quer dizer que o pessoal do território de favela são nossos inimigos, eles causam medo. E essa política do medo é que faz com que eu seja expulsa do banheiro. Essa política do medo é que faz com que uma trans, que foi para o atendimento de saúde no ambulatório quarta-feira passada, ela não seja atendida e seja deslegitimada enquanto sua identidade de gênero por uma atendente que foi capacitada. Então não é só capacitar, não é só informar, precisa ter uma predisposição, precisa você se colocar como alguém disponível, no mínimo como alguém que está recebendo para fazer o seu trabalho. E aí quando nós fomos reagir, cobramos que aquela pessoa passasse por uma sanção administrativa, eu fui contra a demissão, eu acho que esse punitivismo não resolve, mas eu falei que ela precisa passar por sanção administrativa e assumir um compromisso de ser a pessoa que vai atender essa população diretamente. Ela se recusou, porque ela achou que era demais. E aí acabou o diálogo, né? Porque quando ela foi reativa, nós demos uma possibilidade de construção de um novo momento, a pessoa fechou o diálogo ali, nós entendemos de que ela não quer. Então, aí agora sim você vai ser trocada da sua unidade, porque você não quer estar aqui. Se você quisesse, você com certeza se colocaria para conversar. Então, acho que a gente também precisa entender de como que a gente vai fazer com que as pessoas se coloquem responsáveis por essa luta que não é minha. A luta das mulheres trans é uma luta de toda a sociedade. Todo mundo conhece um LGBT. Todo mundo sabe onde é que as travestis se prostituem. Isso não é um problema. O problema é quando nós queremos ocupar outros espaços. O problema é quando eu quero ir no shopping usar o banheiro. O problema é quando eu quero ser vereadora. O problema é quando eu quero ter um direito garantido para eu poder, na minha escola, usar o banheiro de acordo com a minha identidade de gênero. E aí é um problema. Inclusive, o que normalmente as escolas dizem? Olha, procura outra escola. Ninguém quer fazer campanha, ninguém quer fazer debate, ninguém quer fazer discussão, ninguém quer que nós estejamos nos espaços. Porque o que está posto nessa narrativa, principalmente agora institucionalizada, é que nós somos uma ameaça à família. É isso que dizem. E eu não tenho uma família? Eu não sou uma família? Eu não sou capaz de constituir uma família? Eu não sou cidadã o suficiente para constituir uma família? Eu não sou uma mulher? É isso, né? Então, as questões ainda são muito primárias. Eu fico pensando, por exemplo, a secretária falou do que nós temos aqui com relação à mulher. Mas será que hoje, se uma trans for encaminhada, ou se ela for buscar o atendimento no CEON, ela vai ser atendida, acolhida, mas ela vai ter aquele atendimento de fato, que vão respeitar a identidade de gênero, etc. Né? Mas é para a gente refletir, não é nem para a gente responder. Mas porque não é o que acontece. Porque, como eu dei o exemplo lá de Niterói, a pessoa já 8 meses de funcionamento, a pessoa, uma hora falha. Quando a gente vai, eu conheço a doutora Débora, ela amo, assim, maravilhosa, mas é preocupante e é por isso que as pessoas não procuram. A pessoa hoje, uma pessoa trans vai procurar um serviço de saúde porque ela está com um agravo no silicone que ela injetou? Primeira coisa que o médico vai dizer, por que você injetou isso? Você não deveria ter injetado. A culpa é sua. Nós temos uma formação deficiente nas universidades, em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas só se discute corpos heterossexuais cisgêneros.
Não se discute outra questão. Por isso que ainda nós vemos dificuldade de avançar nessas discussões. E quando nós vamos pesquisar, nós vemos as narrativas que disseram lá atrás, inclusive dentro da academia, de que quem foi que criou o arquétipo de que pessoas trans são violentas, marginais? Foi quem foi lá atrás escrever e escreveu dessa forma. E é por isso que a gente quer entrar para a universidade, para a gente poder falar sobre nossas próprias narrativas. Nós aprendemos a escrever e ler e ocupar espaço. Não somos mais objetos de estudo. Agora nós somos capazes de produzir ciência. Nós somos capazes, inclusive, de dar palestras, de ser presidentes, vereadores, deputadas. Agora, os partidos estão interessados nessas candidaturas até que ponto? Até que ponto as mulheres têm uma entrada para além dos 30%? Aliás, dentro dos 30%. Então, também é uma violência que está estruturada. Ontem eu estava chegando em casa, já era tarde, estava vendo o programa do Caco Barcelos, e ele estava falando sobre a violência de crianças, principalmente violência sexual. Eu fiquei chocada do quanto isso está no nosso cotidiano, e isso não mais nos incomoda. Eu parei 5 minutos, estava jantando, comi, vi aquilo, fui dormir e acabou. No outro dia eu já não lembrava. Está naturalizada a violência. E quais ações nós temos feito no nosso dia a dia para que a trans não seja mais violentada na escola? Para que a trans não seja mais violentada no atendimento de saúde? Para que a trans não seja mais expulsa de casa? Qual é a nossa responsabilidade enquanto sociedade? Porque aí nós vemos, muitas vezes, quando nós avançamos em alguns direitos e invisibilidade, a gente fica pensando assim, quantas campanhas foram feitas na OAB, por exemplo, que envolveram pessoas trans nos cartazes? Quantas campanhas foram feitas nas DEANs que envolveram mulheres trans, dizendo que elas podem ter um acolhimento? Porque uma coisa é a secretária e todo o seu corpo de funcionários saberem e serem qualificados para poder acessar. Mas outra coisa é a população, que é o terceiro ponto que eu falei, saber. E essa informação é responsabilidade do Estado também. Não adianta eu ter um ambulatório lá em Niterói, mas as pessoas não saberem se elas vão ser atendidas ou não. Não adianta eu ter um CEON que é qualificado, eu, por exemplo, não sabia, capacitado para atender as mulheres trans, mas as mulheres trans não saberem que vão acessar. Então, muito provavelmente, se a gente for buscar dados, os dados vão ser, se houverem, vão ser extremamente insuficientes. E se a gente for buscar como a professora fez, as meninas vão dizer, eu não sabia. E aí também parte muito de uma busca ativa, parte muito do poder público, de nós nos colocar, eu enquanto controle social, dizer assim, não, eu vou fazer uma campanha pensando, como é o nome dela que ela falou, ela é da OAB Mulher daqui, ela estava falando sobre o Outubro Rosa, ela falou, vou incluir as pessoas trans, é isso, assim, no final das contas, até que enfim, eu fiquei feliz porque ela me entendeu enquanto mulher, então de que não é um mês só de mulheres cisgêneras, é um mês para cuidar de saúde, de questões relacionadas ao câncer de mama, E a gente pode discutir outras questões, porque homens também têm câncer de mama, Mas ficou aquela coisa de outros tempos. Então, eu acredito, inclusive, que isso faz parte das contribuições do movimento trans para a sociedade, Porque a gente tira todo mundo do lugar comum e faz cada um refletir, inclusive, o seu papel de mulher na sociedade e de homem também. E não é para ninguém se tornar trans, mas para entender de uma liberdade que nós exigimos, lutando, para que a gente possa, inclusive, exercer essa liberdade de forma que não sejamos violentados e violentadas. Então, hoje, o Brasil é o que mais mata pessoas trans no mundo e 97% desses assassinatos são mulheres, é gênero feminino. Então, as pessoas que estão sendo assassinadas, elas têm cor, são 80% negras. Elas têm classe social, são periféricas, a maioria delas são prostitutas. E elas têm gênero, são mulheres. Então a gente sabe que a violência ela é muito focada em um determinado público. Eu sou trans, mas eu não tenho a pele retinta. Então a minha chance de ser assassinada é 9 vezes maior do que uma mulher cisgênera. Se eu fosse uma mulher transnegra, ela é 14 vezes maior. Porque eu passo em alguns espaços em onde uma mulher transnegra não vai entrar. E é isso que a gente precisa entender, a importância da interseccionalidade. Porque, inclusive, eu fico super feliz no debate do movimento negro, porque hoje eu sei que onde tem uma mulher trans branca, poucas outras mulheres trans vão poder entrar. Agora, onde tem uma mulher trans negra, todas as outras vão poder estar. Isso vocês não tenham dúvida. Então, é muito importante a gente ter esse olhar mais delicado mesmo para as questões que a gente não consegue alcançar. É o ir além. Porque quando a gente fala de violência de gênero, a gente vê projetos absurdos de um deputado lá de Brasília que quer fazer a Lei Neymar. Vocês lembram disso? Lei João da Penha. E
E a gente faz o que com relação a isso? Por que esses homens não receberam 27 processos, pelo menos de cada um estado dessa federação? Não foi denunciado em conselho de ética para responder? Não foi chamado à responsabilidade? Porque a maioria são homens. Porque a maioria são homens. E porque a gente não está conseguindo ainda reagir. É isso. Então, aí eu volto para o começo. A quem ameaça o empoderamento e fortalecimento? A quem ameaça a discussão de gênero? Nós somos maioria de mulheres na sociedade. Mas nós não temos poder. O poder não nos foi dado. E ele não nos foi dado por vários aspectos. Quando a gente fala, e aí fazendo recorte das pessoas trans, então, gente, assim, quem aqui estudou com uma pessoa trans? É para refletir. E a pergunta nunca é, por que elas não estão? Não, elas não querem, elas preferem a prostituição. Gente, eu posso garantir a vocês, assim, hoje nós temos 90% de uma população inteira vivendo da prostituição. É uma população inteira, 4 milhões de pessoas. 90% vive da prostituição por falta de oportunidade. 90% destas não gostariam de estar lá. E a meritocracia é uma mentira. Ou vocês acham que aquelas 90%, aquelas mulheres estão na pista, chegando talvez essa hora, para trabalhar, elas vão acordar, amanhã eu vou entrar, vou me inscrever no CEOM, vou fazer um curso técnico, vou estudar para trabalhar? Você acha? Ela vai conseguir pegar um ônibus sem ser importunada? Sem ser achincalhada? Sem ser expulsa? Ela vai conseguir se formar? Quem vai contratar? Quem é que aqui, sendo bem racional, não é para responder, contrataria uma pessoa trans para ser babá? Vamos ser honestos e sinceros nos nossos pensamentos. Uma secretária. Ou uma auxiliar de serviços gerais. É disso que a gente está falando. É de uma invisibilidade tão grande que eu ainda estou lutando pelo direito a ir ao banheiro e ter meu nome respeitado. E é um direito que ninguém aqui teve que lutar, porque está dado. Eu tenho meus documentos certificados hoje, mas outro dia alguém sugeriu que minha identidade era falsa. Eu passei por um processo judicial de 5 anos, eu não fiz pela nova regra. E aí eu, por ser militante, tive que fazer toda uma capacitação em 5 minutos na porta do aeroporto. Mas se não, seria o que a gente está acostumada, porque eu digo que a população trans vive, eu vi esses dias um vídeo que me tocou muito, assim, nós vivemos 24 horas prontas para reagir. É disso. E só tem 2 saídas. Ou a gente se faz de louca, finge que não aconteceu e vai embora, ou a gente vai levar até as últimas consequências, porque nós não temos o que perder em geral. Já nos foi tirado tudo, foi tirado inclusive o nome da gente. Capacidade de estudar, a escolaridade é baixíssima. 78% da população, de uma população, gente, não tem ensino médio. Por isso que vocês, ou ninguém que vocês conhecem, muito provavelmente não estudou com uma pessoa trans no ensino médio. É assustador. E a gente ainda tem pessoas dizendo que estamos querendo privilégio quando a gente tem uma política nacional instituída. Eu só gostaria que essa política se efetivasse. Porque eu tenho que convencer a pessoa que vai me atender na saúde, no protocolo, primeiro eu tenho que convencer de que o nome é importante para mim, de que ela tem que respeitar o meu nome. Gente, isso é bizarro. Outro dia eu recebi uma ligação, a menina estava dando entrada na UPA com crise renal, uma mulher trans, e ela perguntando para mim qual era a portaria que garantia o nome social dela no SUS, porque não tinha sido respeitado. Tipo, é esse tipo de violação. E aí a gente fica voltando para os agravos, né? Por que as pessoas não estão atendendo a saúde? A saúde está pronta para atender a nossa população? Nem tecnicamente, porque, como eu falei, a formação é deficiente, e muito menos questões de acolhimento. Né? E aí eu fico preocupada, porque se chega uma trans e é desrespeitada o seu nome social e ela dá um show, porque aí todo mundo vai saber que foi a trans, né? Porque ela é violenta, porque somos violentas, porque somos reativas, falamos alto, gritando, mas ninguém se colocou naquele lugar. E quando a gente reage é assim, calma, eu falei, calma não, você me desrespeitou enquanto cidadã, você não respeitou o meu nome. E aí eu sou cobrada a ser, mais uma vez, complacente. Com a pessoa que violou um direito meu ali na porta de entrada. É disso que a gente está falando, sabe, gente? Então, pensar, porque nós somos sempre, as mulheres são sempre vítimas, nós somos sempre vítimas, mas nós somos sempre as culpadas. Fomos nós que provocamos ou fizemos com que os homens não reagissem, nossos parceiros. E as trans, então, gente, nesses assassinatos, assim, 95% dos casos não são elucidados porque se coloca a culpa na vítima. Ou por envolvimento com drogas, todas é incrível, né?
Ou por envolvimento com droga ou por disputa de território. Disputa essa, quando a gente vai fazer uma análise, não existe, porque é pacificada entre nós. E aí nós vamos ver, é para não ser feita uma investigação. E aí houve a criminalização. A criminalização vai resolver esse problema? Não. Mas ela tem um efeito educativo, que é importantíssimo para a sociedade. Alguém falou uma palavra que eu gosto, que é, nós somos uma sociedade extremamente legalista. Estamos na OAB, tudo a ver, né? Então, se não houvesse, as pessoas não iam, infelizmente, onde a educação não acontece, as leis têm que cumprir esse papel. E se não vai pelo convencimento, pelo conhecimento, vai pelo medo. Infelizmente, porque as pessoas estão sendo assassinadas. Então, hoje eu posso dizer, se você me violentar, se eu sobreviver, né? Se você me expulsar do banheiro, eu vou te processar porque é crime. Aí a gente vê do quanto, e é assustador pensar, de quanto foi necessário lutar por uma lei, um papel que não garante aquele direito. Que antes daquela lei, eu poderia reivindicar da mesma forma, de forma que a pessoa entendesse que ela não poderia me violentar. Né? Então, a gente vê do quanto que essa estrutura ainda está posta para só vale, e aí é muito do funcionalismo público, o que está escrito. Né? Mas o que está escrito, ele acontece na prática do dia a dia? Não. As pessoas são silenciadas, são apagadas. Quem conhece uma trans que trabalha no emprego formal? Todo mundo aqui é de São Gonçalo? Não, né? Mas quem entrar no shopping, numa unidade de saúde, são coisas que a gente deveria, aliás, se perguntar. Né? Então, não antes, talvez, porque muita gente não pode não ter contato com o tema, mas agora é interessante observar, para entender por que elas estão na pista se prostituindo para sobreviver, muito, e eu vou abrir um parêntese, muito em decorrência da demanda, que é altíssima, da exploração, e aí uma pergunta para a gente pensar, quem são as pessoas que estão lá na pista, saindo com as travestis e transexuais? Quem são? São os nossos maridos, os nossos pais, nossos filhos, nossos pastores, nossos deputados. Porque eu não sou, não é a secretária, muito provavelmente. Quer dizer, poderia ser também, né? Mas, em geral, porque falta exatamente esse entendimento. E aí ela está lá porque ela quer? Não, ela está lá por falta de oportunidade. E outra coisa, gente, assim, eu acho que a gente tem que debater a prostituição sob um viés não moralista, tem que debater a regulamentação também, enfim, sob um viés que não seja, mas não é esse o foco, mas eu acabo tendo que falar porque se 90% da minha população está na prostituição, eu preciso que vocês entendam que elas não estão lá, que nós não estamos lá porque nós queremos. E nem por falta de capacidade. E nem por falta de capacidade, é por falta de oportunidade. E outra coisa, para ficar bem marcado, a gente não cobra pelo sexo, a gente gosta de fazer sexo. A gente cobra pelo sigilo. É por isso que as pessoas pagam prostitutas. Primeiro, para fazer aquilo que o homem, porque tem a mulher para... Violência de gênero é uma droga no casamento, né? A mulher para casar e a mulher para transar. Isso já é um horror, né? Porque se nós formos mais soltas na cama, já causa um problema para o homem que ele se sente diminuído. Ele tem medo de mulher que é independente, que é proativa na cama. Isso é um fato. E aí ele procura as da rua para descarregar. Então ele tem que pagar porque tem que garantir o sigilo. Então também, quando a gente for falar, criticar, demonizar a prostituição, se for, pensem também do quanto que a prostituição é importante para a manutenção do casamento de muitas de nós. Se não fossem elas, nossos maridos não teriam como se aliviar. Né? E é por isso que eles têm que pagar e pagar caro. Então é importante, é tanta coisa assim, mas é porque eu prefiro muito mais conversar com vocês e dar elementos que vocês possam pensar e refletir depois, se acharem importante, do que eu só trazer, e aí não é uma crítica, mas é porque a minha forma de trabalhar é muito mais nesse sentido. Assim, eu gosto de causar, de certa forma, um incômodo, mas um incômodo propositivo, assim, para que a gente saia daqui, ai, nossa, ou quando eu vi, sei lá, a representatividade é muito importante, tem uma trans na novela agora, eu não assisto, mas tem uma e vai ter outra, agora menor de idade, na próxima matinha, até porque crianças trans existem. Então, quando vocês ouvirem, não tem mais a repulsa. Porque vocês não só ouviram falar, vocês viram uma pessoa trans falando, vocês viram uma pessoa trans politizada, vocês viram uma pessoa trans que é capaz, inclusive, de construir, de ajudar a desconstruir, inclusive, também essa violência de gênero e etc., a agregar nessa luta que é de todas nós. Alguém falou sobre isso, acho que foi a professora, é importante a gente ver aquilo que a gente quer ser. Então, se eu não visse uma presidenta mulher, eu jamais iria imaginar que uma mulher poderia ser presidenta. Hoje, no Brasil, nós temos 3 deputadas trans, 3 estaduais, no Brasil todo. É felicidade demais, é um orgulho enorme, mas também traz uma denúncia imensa do quanto que nós precisamos de mais representatividade.
E do quanto que essas pessoas estão sofrendo. No primeiro dia de plenária lá na Alesp, a deputada Érica Malunguinho foi ameaçada por um deputado que disse que tiraria ela a tapa de dentro do banheiro feminino. Todo mundo deve ter visto isso. Quem não viu, depois procure. Inclusive, a ANTRA entrou com uma ação de danos coletivos contra ele. A primeira alegação é o fórum privilegiado. Só que tem jurisprudência de que não, né? Você feriu aí uma população, vai ter que pagar a indenização. Para as travestis ainda. Bem franca, né? Então, a gente fica preocupada porque, por exemplo, alguém falou sobre o atendimento de um caso da Lei Maria da Penha contra a mãe de uma menina, exatamente por conta dessa violência, e foi uma violência de gênero. A mãe internou a filha porque a filha era trans. Eu atendi ela também, eu que atendi, eu levei ela para a Niterói. E aí, porque ela era mulher, então isso é uma violência de gênero, né? Mas também, aí fiquei feliz, porque foi o primeiro caso, foi em São Gonçalo, etc. Mas no ano passado, não sei se vocês acompanharam, o caso de uma juíza de São Gonçalo que concedeu uma liminar de um homem contra uma mulher trans pela Lei Maria da Penha. Para a gente refletir. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha é para o gênero feminino. Então, é assustador o que nós estamos vendo. É assustador, e foi uma juíza mulher, que nem reconheceu que aquela pessoa era uma mulher. E aí eu volto para o outro instante da minha fala. Preciso que vocês, que a sociedade, me reconheça enquanto mulher antes de qualquer coisa. Senão, a gente vai continuar nesse ciclo de exclusão, violência, de conformação e de não reação. Porque é isso que a gente está vendo. Então, eu preciso muito de pessoas aliadas. Eu, enquanto população, nós precisamos, se não fossem os aliados e as aliadas, como a secretária falou, eu não sou negra, mas eu me coloco extremamente disponível para a luta, porque é isso. Eu acho que nada faz mais sentido do que a frase que está no momento, já virou clichê, e eu espero que a gente não perca isso de vista, que é dar as mãos às pessoas de fato. E coisa que nós sempre fizemos, mas a gente fazia dentro da nossa bolha. Agora a gente precisa ampliar, porque o momento exige isso de nós. O momento exige que eu veja uma mulher negra, ou que eu veja hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então eu preciso estar lá na luta com as mulheres negras. Eu preciso estar lá na luta das mulheres trans. Eu preciso estar lá na luta de todas as mulheres. Porque senão fica parecendo, não é da minha conta, é aquele movimento LGBT. Não, mas tem pais, tem mães, tem filhos, tem vizinhos, tem pessoas que vocês gostam. Né? É aquilo que eu havia falado, é se incomodar de fato. Então, eu fico pensando assim, quanto que esses relacionamentos e o quanto que as exclusões, os homens não estão se relacionando com mulheres trans porque eles não nos veem como mulheres. Tem pavor de dizer ou assumir para a família que namora uma travesti. Tem vergonha, tem medo. Porque ele sabe que a transfobia estrutural é tão grande que vai alcançá-lo. E ele, enquanto um homem hétero, cis, não vai sair do alto do seu privilégio para sofrer transfobia de tabela. E aí ele vai lá, sai com a prostituta, paga, mas volta para casa para sua esposa casado. Não é dado ao homem, é por isso que é importante discutir com os homens a violência de gênero, que os alcança também, para que eles possam se libertar disso. Para que eles possam, inclusive, chorar, sentir a dor que nós sentimos. Porque é muito disso. A gente chora, se escabela depois que ele dá o tapa na gente, e depois, no outro dia, ele está com flores, porque ele nem consegue entender o quanto que aquilo foi violento. A violência psicológica sofre uma desqualificação direta dos homens. Que ele diz que isso é vitimismo nosso. Nós estamos aumentando aquela violência. Só quem sabe o que é violência é quem sente. Eu posso passar na rua ser xingada e não sentir nada. Pode outra pessoa passar e ser xingada e ela, sei lá, desencadear diversos processos nela. Diversos gatilhos, inclusive, né? Então, é disso que a gente está falando. A violência de gênero e discutir gênero é importantíssimo, porque a gente está falando de uma estrutura social que está matando, que está selecionando, inclusive, as vítimas, pela sua condição de gênero, se ela é trans ou se ela é cis, se ela é preta, se ela é branca, se ela é mulher, se ela pode ser vista como mulher e quem é que pode morrer. E de que forma? Porque ainda tem isso. Mulheres trans e travestis geralmente são assassinadas com requinte de crueldade. 85% dos casos. E requinte de crueldade com esquartejamento, empalamento. O caso mais emblemático de 2019, o cara saiu com uma trans, não tinha vínculo nenhum com ela, conheceu ela na rua, foi lá, transaram. Depois que ele transou, ele arrancou o coração dela e colocou uma santa. Eu digo que ali eu virei o demônio. Antes eu era só a aberração, não sei o quê. Quando ele fez isso, ele intensificou seu demônio agora em pessoa, porque ele botou uma santa dentro do coração da pessoa e levou o coração embora.
Isso é um processo ritualístico de purificação, de que eu vou salvar a tua alma, de que você precisa de mim para te salvar. Isso é sadismo, isso é maldade. E ele deu entrevista rindo. Isso é um caso. Só esse ano já foram 69, eu atualizei, não atualizei mas foi 69. Ontem, uma trans foi assassinada com 12 tiros na cabeça. E é sempre assim, é na cabeça, nos órgãos sexuais, enfim, é para descaracterizar, é para atacar o feminino. Tem uma história que diz que durante um grande tempo da humanidade, não é uma história, aliás, vocês vão pesquisar, o que é ser mulher, aí diziam que era não ser homem. Que era um homem invertido para dentro dos órgãos. Enfim, então, ser mulher ainda é algo muito distante para esse entendimento dessa estrutura. E é por isso que a gente precisa cada vez mais falar. Eu odeio mulheres que se eximem de se dizerem feministas, porque o termo feminista está sendo demonizado. E se não fosse o movimento feminista, não teria a lei do feminicídio, não teria a lei Maria da Penha, não teríamos direito a voto, não teríamos direito a nos separar dos nossos maridos abusivos e violentos. A lei de feminicídio hoje não tem previsão legal para alcançar mulheres trans. O primeiro caso, acho que foi no Nordeste também, que teve um entendimento nesse sentido. Mas, inclusive, em 2015, quando foi ser aprovada, a bancada fundamentalista impôs que fosse retirada da palavra gênero. Porque eles entendem que gênero abarca a diversidade de gênero. E aí essas outras mulheres, quilombolas, indígenas e etc. Mas aquelas, inclusive, que eles não reconhecem quanto mulheres. Então, eu fico pensando... Quanto que a gente está negociando? A gente está negociando direitos, a gente está negociando vidas. E é por isso que a gente precisa dessa representatividade de mulheres negras, de mulheres trans, de travestis. Porque como é que eu vou falar hoje de uma menina que está na pista sem saber o que ela passa? Falando como interlocutora. Será que ela não tem capacidade de falar? Ela não vai saber falar de uma forma bonitinha, como eu estou falando. Que eu fui educada para isso. Mas ela vai saber expressar nitidamente as dores que ela sente. Cadê a sensibilidade para a gente ouvir na hora do atendimento? É isso que a gente precisa pensar. Então, a importância da representatividade. Então, vamos falar sobre questões de pessoas trans, vamos trazer as pessoas trans para falar. Representatividade importa. Vamos falar de questões de pessoas negras, vamos trazer mulheres negras para falar, homens negros, em todas as outras questões. Principalmente porque a gente precisa pensar que a falta de informação hoje é o nosso maior desafio para vencer o fascismo que está posto, para vencer o autoritarismo, para vencer o retrocesso. Se as pessoas se dessem conta do quanto a reforma da Previdência vai continuar e aumentar o índice de assassinato, de violência, etc., de agravo na saúde mental das pessoas, nós estaríamos na rua. As pessoas não conseguem entender. Então, nós temos... Gente, meu tempo, tá? Eu estou controlando por aqui. Ai, daí... Devia não ter perguntado. Bem, então, para encerrar, na verdade, a mensagem que fica é, primeiro, essa não é uma luta minha, é uma luta que foi construída historicamente. O movimento trans tem, pelo menos, organizado 30 anos no Brasil. É muito recente em comparação ao movimento negro, por exemplo. Mas nós precisamos de aliados e aliadas. Nós temos um movimento que é extremamente politizado, que é extremamente disponível. Eu faço parte da maior associação de pessoas trans da América Latina, que é a ANTRA, e estou totalmente disponível para o que vocês precisarem. Estou em Niterói, lá tem o Grupo Diversidade em Niterói, a ONG, da qual eu sou vice-presidenta, que existe há 15 anos na cidade, que é responsável por diversos avanços. Nós temos um Conselho Municipal LGBT, nós temos uma coordenadoria da Prefeitura que toca a pauta LGBT, nós temos um ambulatório, nós temos, enfim, diversas conquistas que só foram possíveis graças à participação do movimento social. Então, se vocês conhecem alguém, conhecem algum LGBT, que vocês acham que alguém está precisando de algum apoio, procurem saber se tem alguma ONG, alguma instituição na cidade de vocês. Muito provavelmente vai ter. Muito provavelmente, se não, procurem outras, né? E para saber de que forma que essas pessoas possam, inclusive, indicar vocês coisas que já foram conquistadas, porque também, é como a professora falou, a pessoa foi lá procurar o nome social, ela não sabia. E se ela tivesse procurado o movimento já ia dar para ela tudo aqui, vai lá e ia minimizar essa violência e ela não ia voltar, né? E aí também pensar nessas questões. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade, o convite, dizer que eu estou sempre disponível. É uma chuva de informações para a gente digerir, para a gente ir para casa pensando. Quem achar que é importante, mais uma vez, mas entender de que não há luta nenhuma por privilégio. Há luta por sobrevivência. E essa luta de sobrevivência é uma luta de todas as mulheres. Porque
Infelizmente, somos nós que carregamos essa estrutura nas nossas costas. E, mais uma vez, estão sendo jogadas mais responsabilidades, porque somos nós que somos maior parte cuidadoras. 99% de cuidadoras infantis somos mulheres. Então, vamos empoderar as nossas amigas, nossas irmãs, tias, mulheres, porque se nós conseguirmos fazer com que as futuras gerações sejam e estejam disponíveis para esse debate de gênero, o patriarcado vai ruir. E é disso que a gente precisa. Muito obrigada.